Hoje é dia 14 de novembro. É o dia em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Por todo o país, são feitos movimentos no sentido de chamar atenção para o diagnóstico, o tratamento e também para a conscientização daquelas pessoas que são portadoras e as não portadoras de diabetes. Uma doença que é silenciosa, mas ela tem crescido em números assustadores. Só no Brasil já são mais de 10 milhões de portadores de diabetes. É por isso que o seu Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema, diabetes. Veja o nosso informativo e participa conosco. O diabetes está se tornando a epidemia do século e já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. Até 2025, a previsão é de que esse número chegue a 380 milhões. Estima-se que boa parte das pessoas que têm diabetes desconhece a sua própria condição. No Brasil, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a ocorrência média de diabetes na população adulta é de 5,2%. O percentual representa 6.399.187 pessoas que confirmaram ser portadoras da doença. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o tipo 1 da doença cresce cerca de 3% ao ano em crianças na fase pré-escolar. Já o diabetes tipo 2, antes tido como uma doença de adulto, vem crescendo em taxas alarmantes em crianças e adolescentes. Os dados são uma consequência da epidemia mundial de sedentarismo, da obesidade e de maus hábitos de consumo alimentar. Soma-se a esses fatores os diagnósticos inadequados e tardios, com graves consequências para a criança. É isso aí, você viu o informativo, um assunto que merece a atenção de todos. Diabetes é o que queremos conversar com você hoje aqui no Cabeça para Cima, em função da importância e evolução dessa doença. Aqui no estúdio temos conosco a Jucinéia Oliveira, que é endocrinologista, médica, pesquisadora do Ambulatório de Obesidade do Instituto Estadual de Diabetes. Também conosco o Isidoro Fluminian, ele também é endocrinologista, diretor da Associação Carioca dos Diabéticos e é portador de diabetes. Isso mesmo, Celeste. Gente, a primeira coisa que eu queria começar com vocês é assim, me chama a atenção o crescimento do número de diabéticos. Dizem que nos últimos 30 anos esse número mais do que dobrou e vem avançando assim de forma... A expressão que eu vi o tempo todo nas pesquisas é alarmante. É isso mesmo? Sim, sem dúvidas. Uhum. Na verdade, assim, não o diabetes somente vem aumentando, né? Uhum. Principalmente a obesidade, que é uma grande causa do desenvolvimento do diabetes. Uhum. E, enfim, e a obesidade, né, vem acompanhada de todas essas outras comorbidades, né? Que é o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia. Então, nós observamos, na verdade, uma elevação de todas essas doenças associadas, né? À obesidade, ao sedentarismo, ao estilo de vida inapropriado. Então, né, nós estamos provocando isso, né, em nosso organismo. Isso mesmo, Celeste. E eu podia acrescentar um pouquinho aqui o que a Jucinéia está falando, é que a questão da nossa longevidade, toda a humanidade está vivendo mais, né? Então, no processo de envelhecimento, também é uma das causas do diabetes, à medida que nós vivemos mais anos, né? Então, vai juntando os fatores da longevidade da população e os fatores, dos fatores de risco, as causas de risco, né? Como a doutora Jucinéia estava nos dizendo, a obesidade, a má alimentação e o sedentarismo, que são fatores irreversíveis. Então, o que eu gostaria também de deixar essa mensagem é que o diabetes está aumentando em todo o planeta, né? Mas é possível interromper esse processo, né? Através de alimentação saudável e através de exercícios regulares. Prevenção da obesidade. Eu acho que, no momento, o maior instrumento para evitarmos o crescimento do diabetes é a prevenção da obesidade. Portanto, você está sinalizando que fatores que têm influenciado nesse crescimento dessa doença é longevidade, as pessoas tendo mais tempo de vida,
e a questão de obesidade, por sedentarismo, por má alimentação, Isso são mesmo. esses? Em especial atenção, Celeste, me permitir, a questão da obesidade infanto-juvenil. Né? As crianças estão mais gordas, as crianças estão mais sedentárias e as crianças estão comendo errado, tá? Inclusive as crianças como vítimas de um processo de uma propaganda de alimentos inadequada, antiética. A questão, por exemplo, a mídia, a televisão, as propagandas, a indústria. As cantinas escolares. Né? A questão, por exemplo, de brinquedos dentro de doces, né? O que é tão comum no supermercado. O pai, a criança quer o brinquedo, o pai e a mãe acabam comprando o pacote de biscoito e a criança acaba tendo que comer aquele biscoito que não queria, ele queria o brinquedo. Quer dizer, essa é uma questão também importante. Acho que o Brasil, os legisladores, tinham que regular a questão da propaganda enganosa para as crianças. Quer dizer, também esse detalhe leva à obesidade infanto-juvenil e a obesidade infanto-juvenil é um fator de risco relevante para a obesidade, para o diabetes nas próximas gerações. Tanto que hoje nós observamos uma incidência absurda de diabetes juvenil. O diabetes tipo 2, que antes você observava, né, em pessoas à medida que elas iam envelhecendo, e hoje nós observamos em adolescentes, né, numa faixa etária muito mais jovem. Então, além de tudo, tem mudado, né, essa faixa etária do desencadeamento do diabetes. E uma questão assim que eu gosto sempre de relatar é que, assim, normalmente as pessoas se vangloriam. Mas eu faço tudo errado e a minha glicose é normal, eu não sou diabético. Então, eu sempre gosto de frisar de que o diabetes, na verdade, ele é a ponta do iceberg. Então, você desencadeia, assim, um diagnóstico, você faz um diagnóstico de diabetes quando muita coisa já aconteceu. Então, aí entra essa fase de prevenção. Então, é onde a gente tem sempre que bater, que insistir na prevenção. Quando nós desenvolvemos o quadro de diabetes, quando em torno de 50%, às vezes até 70% das células do pâncreas já foram destruídas. Então, muita coisa aconteceu antes, né, de você ter um diagnóstico de diabetes. O que é exatamente a diabetes? Bem, o diabetes, na verdade... Desculpa, só assim, antes de você responder isso aí, é A ou é O? A diabetes ou é o diabetes? Tanto faz. Eu posso explicar. É a diabetes e o diabetes. Os dois termos estão corretos. Tá, ok. Então, nós temos, assim, na verdade, o diabetes tipo 1, que acomete mais, assim, a fase infantil e na adolescência, né, que aí não é um diabetes relacionado ao estilo de vida, à obesidade. Ele é uma destruição autoimune das células do pâncreas, certo? Isso acontece em alguns casos em pessoas adultas, mas normalmente acontece mais em crianças e adolescentes. E nós temos o diabetes tipo 2, que aí está totalmente relacionado, que começa com um processo que a gente chama de resistência insulínica. Então, tem a hereditariedade. Isso contribui muito para o desenvolvimento do diabetes, mas associado à hereditariedade, nós temos o estilo de vida, os hábitos de vida. Então, se você tem a parte hereditária e um hábito de vida inadequado, a chance de você desenvolver o diabetes tipo 2 ela é muito grande. E aí, esse processo, como eu disse, ele começa bem anterior. Então, a gente começa com uma resistência insulínica, ou seja, você tem uma alimentação inadequada, o seu pâncreas tem que produzir uma quantidade muito maior de insulina para conseguir utilizar a glicose que você ingeriu. E aí você vai intensificando esse processo, e esse processo ao longo dos anos, você vai... levando à falência. As células pancreáticas elas vão morrendo, vão se desgastando. E aí chega um determinado ponto que a produção de insulina ela já não é mais adequada e aí você abre o quadro do diabetes tipo 2, que poderia ter sido, assim, grande parte das vezes prevenido,
né, anteriormente. Tem o diabetes gestacional também, que normalmente já tem uma resistência insulínica, uma alimentação inadequada, então a gestante acaba desenvolvendo. Enfim, tem outros tipos que são menos comuns. Mas o mais comum realmente é o diabetes tipo 2, né, que hoje é a grande campanha, né, na prevenção, e que o Isidoro está assim, completamente por dentro de todos os eventos e o que vem acontecendo, né? Que pode ajudar a população e, enfim, né, a todos. E a epidemia que nós falamos é a epidemia de diabetes tipo 2. Tipo 2. E que é ligada à obesidade. Né? A Associação Carioca dos Diabéticos, em qual eu sou um diretor, nós estamos fazendo uma campanha de levar um pedido para os legisladores, né? Eu estive na Câmara Municipal anteontem e levamos o seguinte pedido para os nossos vereadores aqui do Rio de Janeiro. Seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde, uma das maneiras de favorecermos a alimentação saudável é fazermos um ajuste tributário na alimentação. Da seguinte maneira: assim como a sociedade percebeu que o cigarro fazia mal à população, os impostos sobre o cigarro foram aumentando. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, o consumo do cigarro aumentava o custo da saúde pública. E era legítimo que o governo arrecadasse mais nesse hábito para cobrir o déficit do atendimento desses doentes. Então, a mesma coisa, os alimentos insalubres, que são muito ricos em sal, em açúcares, né? Eles são alimentos insalubres, eles favorecem a obesidade. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que esses alimentos tenham uma tributação maior nos seus impostos. E o contrário também, os alimentos saudáveis, como verduras, frutas e legumes, têm uma diminuição da carga tributária. Então, isso seria compensador. Alimentos que causassem doenças teriam impostos maiores. Alimentos que produzem, protegem a saúde, impostos menores. E isso isso não vai interferir absolutamente na economia das empresas. Por exemplo, a princípio nós pensávamos, os grandes conglomerados econômicos vão se sentir prejudicados nisso. Mas não. Por exemplo, vamos citar o exemplo, o ícone capitalista, que é a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola faz a Coca-Cola e faz suco de laranja. Tem suco de laranja da fábrica da Coca-Cola. Então, veja bem, o ajuste tributário pode fazer que as próprias empresas aumentem sua produção de suco de laranja mais barata e, naturalmente, torne os refrigerantes ricos em açúcares mais caros, dificultando um pouquinho mais o consumo e facilitando o alimento saudável. A escolha da sociedade, naturalmente, vai ser para os alimentos mais saudáveis e mais baratos. Então, é uma indução. Porque tem ainda a cultura, né, de que os alimentos mais saudáveis são mais caros. É verdade. Mas fazer dieta fica muito caro, né? Eu vou ao supermercado, os produtos são mais caros. Então, já tem uma resistência a alimentos mais saudáveis. E aí tem o efeito valor, então realmente dificulta ainda mais o nosso trabalho. Isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde. E endossando essa opinião, que acontece no planeta todo, não é só no Brasil. Os últimos números do IBGE, que mediram os gastos orçamentários das famílias brasileiras, viram que o consumo de refrigerantes bateu recorde nos últimos 10 anos. Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre diabetes. Estamos aqui com 2 especialistas no assunto. O doutor Isidoro ia estar falando sobre a questão de refrigerantes aí nesse processo, né? Complete a sua ideia. O refrigerante é um vilão quanto à diabetes? Como eu estava falando, Celeste, os últimos dados do IBGE mostraram que o consumo de bebidas bateram recorde nos últimos 3 anos. Nos gráficos, foi a coluna que mais cresceu. Cresceu mais do que consumo de carnes e cresceu mais do que consumo de frutas e legumes, refrigerantes.
Isso traz, inclusive, um testemunho da nossa vida. Há 10, 20 anos, quando eu era criança, eu tomava refrigerantes no domingo. No domingo. Uhum. E hoje em dia, as crianças tomam refrigerante todos os dias. Todas as refeições. E quer ver mais um detalhe prático? Hoje tem aqueles litros de refrigerante, 3 litros, né, 2,5 litros, custam mais baratos do que água mineral. Chegou a esse ponto, né? E realmente é uma das causas da obesidade infanto-juvenil que leva o diabetes lá na frente. Né? Por isso que a Associação Carioca dos Diabéticos traz novamente à tona essa questão de tributar os alimentos insalubres. Né? Essa ideia tem sido bem aceita? A ideia é bem aceita, porque a ideia é uma ideia internacional, tá? Mas ela precisa ser assimilada, porque há muitos interesses econômicos que se envolvem. Exato. Né? Mas à medida que se vê que a epidemia de diabetes e obesidade nos próximos anos, nesse milênio, vai ser a principal, já é inclusive, e vai se tornar cada vez o maior peso no custo da saúde pública, tá? Tomar atitudes assim é tomar atitudes saneadoras da economia do país. Com certeza. Porque quando as pessoas adoecem, a população adoece, o PIB do país cai. Aumenta o número de pessoas inválidas, aumenta o afastamento ao trabalho, falta no trabalho. Quer dizer, tudo isso leva uma produção da própria economia nacional a uma diminuição dessa riqueza. Então, proteger a saúde do povo é uma prioridade da economia nacional. Essa colocação ela é tão importante que é bom a gente frisar, porque proteger a saúde, em vez de ficar doente e tratar, é importante para o governo e é importante individualmente. Né? O que a gente analisa, infelizmente, né, o que nós estávamos comentando é a resistência, né, você colocar em ação né, um projeto que seria assim, fabuloso nessa prevenção. E o que nós estávamos comentando é que esse projeto ele já vem há anos, né, sendo tentado e sendo preparado, só que, como tudo, né, essa conscientização ela é muito demorada. E às vezes acaba tendo que ser algo assim muito imposto, né? Como a gente vai analisar o cigarro, né, a proibição, hoje a gente analisa a lei seca, né, que é uma ação que não haveria necessidade. Se beber, não dirija. Claro. Né? Mas, às vezes, como foi o cinto de segurança, né? Então, essa proteção, às vezes, ela tem que ser um pouco mais imposta. Às vezes tem que ter um movimento radical para estabelecer a cultura, né? Para mexer a consciência. O hábito, exato. Né? E isso depois se tornar... Né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da doença em si, por exemplo... sendo uma doença silenciosa, algo que está aí crescendo a cada dia, quais são os sintomas, por exemplo, de uma pessoa diabética ou que sinalizam que tem que se tomar cuidado? Sim, porque o que a gente analisa são os níveis de glicemia. Né? Dependendo dos valores de glicemia, você é assintomático. Tanto que grande parte da população é diabética e não sabe, porque não dá sintoma. Como a gente falou, o diabetes é uma doença silenciosa. Né? Então, quando que você começa a ter um sintoma do diabetes? A sua glicose começa a se elevar no sangue, e o seu rim, ele passa a eliminar essa glicose. Normalmente, quando uma glicemia está acima de 160, 165, ou seja, já é um nível considerado bem alto. Aí, ele começa a não filtrar e eliminar junto com a urina essa glicose. À medida que ele elimina essa glicose na urina, essa glicose com açúcar, ela puxa mais água, né? Pela osmolaridade, enfim, essa parte mais química, né? Então, o paciente começa a urinar mais. Como ele urina mais, ele sente mais sede. Né? Ele elimina a água a mais pela urina com açúcar, né? Com a glicose, sente mais sede. E como ele está perdendo a glicose que ele está ingerindo, ele tem mais fome. A gente diz que ele passa fome em meio à fartura, porque ele come aquela glicose, o que ele ingeriu, ele não é aproveitado, ela fica no sangue, é eliminada na urina, então ele tem mais fome e aí é uma bola de neve. Ele come mais, a glicose aumenta mais no sangue, é mais perdida na urina, então normalmente ele sente
sede, fome, urina muito, às vezes acorda várias vezes para urinar à noite. E como ele não está tendo esse substrato energético, ele começa a se sentir mais cansado, né? Ele sente fraqueza nas pernas, se sente com menos energia, às vezes ele começa a observar uma turvação visual. Então, são sintomas de adinamia, de mal-estar, de fraqueza. Enfim, isso seria um quadro clássico de um diagnóstico de diabetes não tratado. Perfeito. O senhor desculpa. E aí, enfim, nós temos os casos mais graves, né, de níveis de glicose muito mais elevadas, em que ele pode desenvolver até um coma diabético. Normalmente ele é diagnosticado na emergência e vai direto para o CTI. Mas isso são casos, assim, com glicemias muito mais elevadas. Como que o senhor descobriu a sua diabetes? Foi por acompanhamento médico? Foi por ser médico e pontos de atenção? Ou conta pra gente. Nós estamos falando aqui de obesidade, diabetes, né? Eu, por exemplo, sou magro, né? Normal meu peso, né? Mas meu diabetes é tipo 1, porque a minha família tem muitos diabéticos, né? O meu pai é diabetes tipo 1, eu tenho uma irmã também que é diabetes tipo 1 e eu também não pude escapar, apesar de ser um especialista, não consegui escapar da doença, porque ela estava geneticamente marcada, né? Quer dizer, então, nesses casos, não temos prevenção disponível ainda, né? Há umas possibilidades futurísticas para a prevenção do diabetes tipo 1, mas não são reais na prática hoje em dia, né? Então, o que acontece é que eu acabei descobrindo meu diabetes, eu posso dizer, ela foi diagnosticada após um estresse. Né? Com que idade, com 38 anos, né? Um estresse prolongado que desencadeia o diabetes, mas independente do estresse, eu ficaria diabético em algum momento, né? Então é bom até colocar essa observação que muitas pessoas acham que são diabéticas nervosas, né? Isso não existe. Tá? Não existe diabetes nervoso. Quer dizer, ou a pessoa é diabética ou não é. Né? A pessoa que fica com glicose alta quando está nervosa já é um sinal de diabetes. Né? E, eu acho que isso é relevante nós dizermos. Né? Me chama a atenção uma questão. Você falou que aos 38 anos descobriu que era a sua diabetes. Isso. E tipo 1. Tipo 1. E a gente estava falando antes que a diabetes tipo 1 ela é mais comum na infância. Né? Mas acomete também, né? Pode acometer na idade adulta. Na idade adulta, que é o menos comum. O importante, nós tivemos várias classificações de diabetes, né? Mas o mais importante hoje é nós sabermos se ela é causada pela obesidade ou ela é causada por uma estrutura hereditária, né? Autoimune contra a célula beta produtora de insulina. Se ela for autoimune, ela vai ser diabetes tipo 1. Se ela for devido à sobrecarga e resistência insulínica devido à obesidade, ela é tipo 2. Certo. Independente da idade. Acontece um predomínio do diabetes tipo 1 na infância e um predomínio do diabetes tipo 2 na obesidade. Certo. Mas há também umas misturas nessa classificação. Que o que vem acontecendo principalmente é o aumento do diabetes tipo 2 em decorrência da obesidade em adolescentes. Mesmo adolescentes. Né, que a gente tem observado bastante agora. Diabetes mata? O que a gente até comentou aqui antes. Na verdade, o diabetes em si não seria a causa, assim, né? Não, morreu de diabetes. Na verdade, são as complicações do diabetes, as comorbidades do diabetes. Quando que o diabetes mata, o diabetes em si? Naquele diagnóstico que eu te falei, com glicemias muito elevadas mesmo, e que é feito um diagnóstico em emergência, em CTI, que é uma cetoacidose diabética, né? Um coma hiperosmolar, que é um quadro grave do diabetes em si. Mas a principal causa de mortes relacionadas são as comorbidades. É o infarto, é a hipertensão, né, que foi também causada pela dislipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto, e tudo isso é um conjunto, né, associado com a obesidade. Então, a obesidade, ela, vamos dizer assim, ela é a base, em grande parte das vezes, para o desencadeamento dessas doenças todas. É o que nós chamamos de síndrome metabólica.
quando aquela pessoa tem 4 doenças ao mesmo tempo. É diabética, é obesa, tem hipertensão e colesterol alto. Essa pessoa morre cedo. Certo. Morre cedo, tá? Tanto é que é difícil nós Ela ver- morre cedo se não se tratar ou... se não se tratar, tá? Porque tanto o diabetes pode ser é reversível, a obesidade é reversível, Na verdade, colesterol o diabetes, alto é reversível. O diabetes, assim, reversível a partir do momento em que você tem aquele quadro de diabetes, você tem a falência, né, normalmente da célula pancreática. Então, assim, o diabetes reversível, eu digo mais que ele é prevenido. Mas controlado. Mas você sabe... Depois ele é bem controlado. Mas- Você consegue hoje tratar muito bem O que você está dizendo é diabético. que diabetes não cura? Na verdade, assim, vamos dizer, o diabetes cura. Até na cirurgia bariátrica, né, que a gente diz, o diabetes cura. Mas hoje se indaga se mesmo na cirurgia bariátrica tem a cura do diabetes. Hoje isso é interrogado também. Porque aquela causa, aquela destruição, enfim, tem, né, a parte de, né, peptídeo, né, e tudo mais que vai Pô, em, né, outro, Celeste, em outro âmbito. Endossando e concordando com a colega aqui, mas eu tenho conceituado que o diabetes tem cura, tá? O diabetes tipo 2 é obeso, tá? Desde que o índice de massa corpórea acima de 35, de 40, tá? E através da cirurgia bariátrica, antes de uma degradação completa da célula beta, nós estamos tendo, sim, considerações de cura. Cura no seguinte sentido: geneticamente, está lá escrito predisposição a diabetes. Mas à medida em que se tira aquela sobrecarga de gordura, tá? Aquele gatilho regride. Certo. Então é possível estender aquela glicemia por mais tempo dentro do nível normal. Né? Segmentos em pacientes operados de cirurgia bariátrica, que tem sido um grande instrumental para essa cura, tá? Depois de 20, 30 anos de cirurgia, o diabetes continua em remissão. Será que nós podemos chamar de cura 30 anos sem diabetes? Acho que podemos. Com a consciência de que hereditariamente a doença está lá, mas ela não está manifestada. Perfeito. Né? Então, acho que nesse conceito nós podemos já começar a reformar essa ideia que diabetes, alguns anos atrás nós tínhamos um conceito, diabetes não tem cura de jeito nenhum. Hoje não. Eu acho que há possibilidade de curas nesse contexto. Perfeito. A gente ouve e conhece alguns casos de pessoas diabéticas e que, às vezes, chegam a situações que precisam amputar um membro, perdem parte do corpo. Quais são as situações que provocam isso e quando que se chega a um extremo desse? Nos casos que você já falou? Na verdade, assim, às vezes tem muita dúvida quando o paciente chega, né, na clínica. Eu tive um machucado, está difícil de cicatrização, eu acho que eu sou diabético. Né? Na verdade, não seria uma situação dessa. Normalmente, você tem uma alteração quando você tem níveis glicêmicos mais elevados e essas complicações de amputação, de neuropatia diabética, elas são complicações, assim, relativamente tardias, de anos e anos de maus tratos. Né? Ou seja, o paciente é diabético, ele não é bem controlado, ele não usa o medicamento de uma maneira adequada e essa hemoglobina glicosilada, essa glicemia alta ao longo dos anos, ela vai alterando tanto a parte vascular, microvascular, quanto a parte de inervação. Então, o que a gente vai analisar? Um paciente diabético de longo prazo descompensado, ele com uma neuropatia diabética, ele vai diminuindo a sensibilidade, né, a pisada. Então, quando você tem uma pisada normal, você sente qualquer atrito, qualquer sapato que é desconfortável, uma pedrinha, ou o que seja, você logo tem o ato reflexo de retirar seu pé, não vai deixar, né, se machucar tanto. Já o diabético, ele pisa e fica, porque ele não sentiu, né, aquele agente, e aí aquilo já leva uma lesão, um sapato. Então, ele tem uma facilidade maior, pela falta de sensibilidade, também de se machucar.
Então, e aí, com toda a alteração da microvasculatura, aquela lesão é muito mais difícil de cicatrização. E com a descompensação do diabetes, um diabetes não muito bem tratado, leva uma maior dificuldade de cura, de infecção secundária naquela lesão. Então, é um conjunto de fatores. É mais fácil dele machucar, é mais difícil de cicatrizar e mais fácil de infeccionar. E aí, aliado a um quadro desse, normalmente são pacientes que são mais impedidos de acesso ao tratamento médico, né? Normalmente a rede pública é mais difícil de se tratar, o acesso a bons medicamentos é um pouco mais difícil também. E isso culmina com uma evolução, né? E, enfim, em alguns casos, levando à amputação. Mas hoje, com os tratamentos que nós temos, para um paciente chegar a um quadro desse, é muito mais difícil, desde que seja diagnosticado precocemente, desde que seja tratado com os medicamentos adequados, né, acompanhado e modifique, né? Então, o fato de você desenvolver um diabetes, não pense assim, olha, eu tenho um quadro de diabetes, pronto, acabou tudo. Hoje você pode manter, você tem um quadro de diabetes, mas você pode manter a sua glicemia regularizada ao longo da sua vida. Perfeito. Agora, Celeste, nesse assunto eu tenho um número para te dizer. No Rio de Janeiro, amputa-se um pé por dia. Tá? A Associação Carioca de Diabéticos tem um trabalho, inclusive saiu no jornal, no Globo, há um ano atrás, tá? Mostrando esses números. Um pé por dia é amputado no Rio de Janeiro. Quer dizer, pé esse que poderia ser prevenido, né? Não só pelo controle da doença, mas também tratando logo a primeira lesão, tá? E evitando usar chinelos havaianas, que deixam o pé do diabético muito exposto, usar sapatos apertados e andar descalço. Tá? Pequenos detalhes como esse ajudam a evitar a amputação dos membros inferiores. Perfeito. De qualquer forma, é um ponto de atenção grande, né? Para que se evite essa questão em pacientes diabéticos, porque é um medo que as pessoas também têm, né? É verdade que o diabetes leva ao câncer, ou isso é uma daquelas coisas de mito popular? Na verdade, nós estávamos até conversando, né, sobre isso, porque, assim, normalmente, o paciente diabético pode ter mais câncer, mas o que nós estávamos falando, principalmente, a obesidade, ela gera um número maior de câncer, de vesícula, de intestino, né? Enfim, são vários, até de pulmão. Hoje em dia a gente observa uma prevalência muito maior em pacientes obesos de câncer. E normalmente os pacientes diabéticos tipo 2, eles tendem a ser mais obesos. Então talvez essa associação seja feita exatamente por conta disso. Perfeito. Não é dizer que o diabetes provoca o câncer, normalmente, assim, tem estudos até analisando se alguns medicamentos em tratamento do diabetes, mas enfim, são muitas pesquisas se poderia aumentar a prevalência de câncer, mas não tem nada também comprovado em relação a isso. Falando em medicamento, deixa eu pegar esse gancho que você colocou em termos de medicamento para perguntar uma coisa. Fala-se muito hoje aí na questão do uso de remédios para o diabetes como emagrecedores, né? E isso começa a ficar uma febre aí no mercado. Recentemente tinha uma matéria dizendo que os remédios esgotaram de prateleira de tudo quanto é farmácia, porque as pessoas estavam comprando não por serem diabéticas, mas como um emagrecedor. Como é que é essa história? Quais são os riscos disso? Isso é aprovado por vocês, especialistas? O que a gente pode deixar hoje aqui para o nosso telespectador com relação a isso? Olha, Celeste, o que aconteceu foi o seguinte, viu? A indústria lançou um medicamento, tá? Para diabetes tipo 2, tá? E cujo nome comercial, acho que eu não vejo nenhum problema de falar no nome comercial, porque estava na mídia, né? É verdade, saiu em revistas e tudo. Saiu em revista, foi capa de Veja, chamado Victoza, né? E a indústria está muito clara de que esse medicamento é indicado para o diabetes tipo 2 obeso. Essa é a indicação da bula do remédio, né?
E entre os benefícios desse remédio, ocorre um emagrecimento, cerca de 5 a 8 quilos por ano, tá? Com o uso do remédio, né? Mas a mídia e as pessoas ficaram mais interessadas no poder emagrecedor do remédio do que na indicação principal do diabetes tipo 2. Motivo pelo qual, lamentavelmente, fica aqui até um protesto, não só meu, como de todos os endocrinologistas, porque foi um protesto também da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? De que a revista Veja colocou esse remédio na capa recentemente, dando uma entonação estética ao remédio e não uma entonação terapêutica. A matéria interior da revista... Ela induziu a esse pensamento. A matéria interior estava correta, a matéria de dentro da revista. Porém, a capa da revista, posso considerar que ficou antiética. Né? Levando... Muitas pessoas só leem capa. Nem todo mundo lê a matéria toda. Levando a uma venda excessiva do medicamento, acabou esgotando, lamentavelmente, né? Está aí o efeito de uma propaganda lesiva à população. Né? O medicamento é extraordinariamente bom, tá? Quando bem indicado para o paciente correto. Né? E ele não serve para emagrecer as pessoas que não sejam diabéticas tipo 2. Porém, há estudos em andamento desse mesmo remédio com indicação para emagrecer, estendendo a bula também para a obesidade. Mas essa indicação não está formalmente aceita nem pela Anvisa e nem pelos outros órgãos reguladores da Europa ou dos Estados Unidos. Que os estudos então, ainda não estão terminados, não estão conclusivos. Né? Então, esse medicamento é só para o diabetes tipo 2 obeso. E que é uma medicação fabulosa, é um excelente medicamento para o tratamento do diabetes. Tipo principalmente 2. O obeso, que normalmente o diabético, né? Eu acho que todo mundo quer um remédio para emagrecer. As pessoas queriam um milagre. E é exatamente isso que a revista deu, o milagre do emagrecimento. É verdade. Os pacientes chegavam assim, doutora, chegavam com a revista na mão. Doutora, eu quero esse remédio. Tudo que eu quero na minha vida é esse remédio. O milagre. E diga-se de passagem, 400, 500 reais por mês. Pois. E é injeção. É aplicado, subcutâneo, diariamente. Uau. Então, enfim. Que loucura. Queridos, olha só, alimentos diet, eles são realmente seguros para diabéticos? São os melhores alimentos, não só para o diabético, como para o obeso. Né? Os alimentos diet light, nós podemos colocar esse tipo de observação, né? Que é bom para que o público saiba, né? A diferença entre diet light, né? Que na prática nem sempre acontece, mas ele tem a seguinte direção. Os alimentos light são alimentos com redução da cota calórica. Já os alimentos diet são com a substituição do açúcar pelos adoçantes. Né? Quer dizer, esse é a linha de publicação desse termo, light diet. Certo. Apesar que na vida prática do consumo isso nem sempre se confere. Mas lógico, numa epidemia de obesidade, todos os alimentos com menores taxas de calorias são bem-vindos. Lembrando que, porque esses alimentos têm uma menor taxa de calorias ou gordura, etc. e tal, eles têm que serem consumidos na quantidade certa. Porque o que acontece muito? O paciente, é diet ou light, come à vontade, ingere esses alimentos à vontade. Ingere até mais, porque é diet. Exatamente, diet, né? E o próprio paciente diabético, comeu um biscoito diet ou um bolinho diet. Lembrando que ali ele não tem açúcar, mas ele tem o carboidrato. E às vezes tem o carboidrato simples que também vai fazer sua glicose se elevar. Então, todo consumo ele tem que ser feito de uma maneira adequada, né? De uma maneira não é correta. Porque é diet ou light que você vai abusar. Senão vai engordar e vai aumentar a glicose também. E isso vai prejudicar todo o tratamento, né? Qual a sua dieta preferida? A minha dieta é frutas, verduras e legumes, tá? É a minha dieta principal, né? Sem deixar as carnes e os carboidratos, cereais também, mas em menores quantidades, né? A questão de que se diz que a dieta do diabético deve ser a dieta equilibrada, né?
Sim, eu acho que o equilíbrio serve para todo mundo. Mas as pessoas diabéticas devem preferir maior quantidade de legumes, verduras e frutas. Já as pessoas normais podem consumir mais cereais, né? Arroz, trigo e farinhas, né? Que são já alimentos que elevam muito a glicose do diabético. O diabético deve evitar, então, farinhas, arroz e alimentos provenientes do trigo e do milho. Perfeito. Onde buscar ajuda? As pessoas que têm esse tipo de problema, que têm diabetes, onde elas podem buscar ajuda? O ideal seria um tratamento multiprofissional, né? Com atendimento médico, psicológico, nutricional, com educadores de atividade física. Isso seria o nosso sonho de atendimento para um paciente, né, com síndrome metabólica, né, o paciente obeso, o paciente diabético. Mas, infelizmente, nem todos os pacientes têm acesso, né? E nem assim, em grande parte das vezes a gente consegue oferecer. Mas, a princípio, né, seria um médico, né, um especialista, um clínico geral, às vezes, para o diagnóstico, mas de preferência um endocrinologista. Sim. E aliado, normalmente um endocrinologista faz orientação alimentar, porque às vezes é difícil o paciente ter acesso também à nutrição. Mas seria perfeito um atendimento médico nutricional, pelo menos. Celeste, eu acho que essa sua pergunta foi muito relevante, viu? Nos últimos anos, o Brasil teve um grande avanço na parte de saúde pública, tá? Apesar que estamos longe do ideal, mas ocorreram avanços, né? Hoje nós temos o programa de diabetes e hipertensão, quer dizer, medicamentos de graça, né? Quer dizer, não é necessário desembolsar. Hoje a pessoa pobre pode se tratar de graça. Pelo Sistema Único de Saúde. E pode comprar o remédio para o diabetes na farmácia comum, né? Basta levar a receita do médico e o remédio está gratuitamente na farmácia comum. E a equipe médica no posto de saúde. Quer dizer, o primeiro momento, o diabético deve dirigir-se ao posto de saúde do seu bairro. Perfeito. Ali tem um cadastro dos diabéticos, é um programa Hiperdia. Nesse cadastro, então, o diabético recebe gratuitamente as fitas medidoras da glicemia capilar, recebe gratuitamente os remédios, recebe gratuitamente a insulina e recebe também no posto de saúde o atendimento médico. Então, não há mais se dizer que, olha, eu não trato meu diabetes porque não tem dinheiro. Negativo. Tem lugar para se tratar. E como tem sido, como tem sido o atendimento? O paciente em todos os bairros encontra facilidade para esse atendimento no posto de saúde? O posto de saúde é a porta de entrada, né? É lógico que dependendo do nível do posto, há uma diferenciação. Mas acho que nós temos que ter em mente que esse é o caminho, é o posto de saúde. Né? E se o paciente tiver uma complicação maior, um pé diabético, então ele vai ser transferido do posto de saúde para o nível secundário, para o hospital. Eu acho que o mais importante é que a gente está dizendo aqui é que não há justificativa para as pessoas não se cuidarem. Exatamente. Né? Quer dizer, está acessível e também do ponto de vista do governo, como um tratamento gratuito, ele está aí e as pessoas podem buscar e se cuidar com relação a essa doença que está crescendo tanto no nosso país, né? Amados, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. O nosso tempo já correu todo, a gente não tem tempo de conversar sobre mais nada, a não ser agradecer a presença aqui conosco hoje, tá bom? Nós é que agradecemos, Celeste, pela possibilidade de estar podendo ajudar em alguma coisa a população. Muito obrigado, Celeste, pela oportunidade. Obrigadíssima mesmo, com certeza. Nós deixamos aí para o nosso telespectador informações preciosas e para que ele também tenha consciência, né, de que tem que se cuidar, tem que se cuidar. Já sendo diabético ou não, tem que se cuidar, não é isso? A você que esteve conosco, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco.